Pessoal, às vezes eu penso que esses institutos de pesquisa são muito maldosos. Tem perguntas que eles fazem que não dá para responder mesmo. São perguntas muito difíceis. E aí, o Paraná Pesquisas resolveu fazer uma pesquisa nesse sentido. Cara, e fez uma pergunta muito difícil. Vou nem te contar o que é ainda, só para você ir pensando. E eu sigo alguns perfis aí de TikTok onde eu vejo as pessoas fazendo perguntas, né? E chega nos brasileiros e pergunta qual é o maior país da América Latina? E o brasileiro não sabe responder isso. Você vê que de cada 10, um ou dois conseguem responder isso. Aí você pergunta, uma pergunta super difícil que a cada 10, 11 não responde. Qual o país mais antigo do mundo? Tem esse tipo de pergunta cabulosa, é difícil. Mas nenhuma dessas perguntas se compara à pesquisa que o Paraná Pesquisas fez, que é muito mais difícil de responder. O Paraná Pesquisa perguntou: e aí, o que o Lula fez de bom para o Brasil? Responde essa para mim. Pois é, eu tô ironizando, eu tô brincando, mas olha só, todo mundo caiu matando em cima disso aqui e tirou muita onda com essa publicação aqui, virou meme nas redes sociais aí. 73% dos brasileiros não sabem nem citar uma única medida de Lula que ajudou a população. Um levantamento realizado pela empresa Paraná Pesquisas revela que 73,4% dos brasileiros não conseguem citar uma única medida ou benefício à população realizada ou em curso pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além de aumentar impostos e gastar com viagens ao redor do mundo, o que mais que ele fez? E assim, eu conheço algumas pessoas que são da left, tá? E às vezes você pergunta com elas, e aí, qual que é a medida boa do Lula? Criou o Bolsa Família. Né? Aumentou o Bolsa Família, ele preocupa com os pobres. Aumentou recursos para a educação. Acabou com a corrupção. Então, assim, 73% não sabe nem responder. E os outros, quando responde alguma coisa errada. Aí é muita sacanagem do Paraná Pesquisas querer que as pessoas deem conta de responder isso aqui, né? E hoje eu tô meio venenoso, é carnaval. Então eu tô pegando aquilo que resolveram ironizar e eu vou ironizar um pouquinho também. Ontem eu noticiei para vocês um caso de um assalto e eu me solidarizei com o Zeca Dirceu e com a mãe do Zeca Dirceu, que passou momentos de horror na mão de bandido. Então, não é porque aconteceu com uma pessoa que eu discordo sabe, da ideologia dele que eu não vou ser uma pessoa humana em prestar atenção de que foi uma senhora de 75 anos que passou por isso. Mas está viralizando nas redes sociais uma publicação do Fred Rodrigues, que é deputado, na verdade, uma resposta dele nesse caso aqui. Por quê? Porque o Flávio Dino ele defende que furtos e crimes relativos ao patrimônio não devem sequer ser punidos com prisão. E isso é um absurdo. E aí o Zeca Dirceu fez a publicação, né? Além ladrões invadiram nessa madrugada a minha casa em Cruzeiro do Oeste, onde eu moro com a minha mãe, Clara Becker, de 83 anos. Foram agressivos e levaram pertences dela. Felizmente, apesar do susto com a violência do assalto, do crime contra o patrimônio, ela está bem. Então, isso aqui mostra a hipocrisia, tá? Quando acontece com eles, são ladrões, não são suspeitos, é violento e não é crime de menor potencial, não. O Fred Rodrigues escreveu e deu a resposta adequada. Ele escreveu: eita, parceiro, você quis dizer suspeito, né? Não pode chamar de ladrão. É suspeito. Queria te ajudar, mas o ministro da Justiça do governo petista não quer prender bandidos por crime contra o patrimônio. Faz assim: se eles voltarem, leia um livro e dê um chazinho para eles. E nada de contratar segurança armado, porque, segundo vocês, armas trazem violências. Hashtag pai. Um minuto de silêncio em nome da morte do caráter do esquerdista que fica indignado quando o crime chega nele. Pois é, a grande questão aqui é que, apesar da ironia, apesar de ser um momento difícil para ele, porque assim, é difícil, tá? O cara pode defender a ideologia que passa pano para isso? Sim. Mas é um momento difícil na vida de qualquer um. Mas assim, às vezes é bom esfregar a verdade na cara da pessoa um pouquinho também. Porque quando é com o outro, quando é com um terceiro, esse pessoal não tem um pingo de sensibilidade. Não tem um pingo de sensibilidade quando acontece com outras pessoas, né? Mas vamos lá.
Vamos falar de Brasil. Às vezes não, muitas vezes, eu penso que o brasileiro tem exatamente aquilo que merece. Vamos lá, um caminhão deu problema, tombou na beira da estrada, com cervejas. Populares, em vez de parar para ajudar, o que eles fazem? Estouraram. Eles foram lá, quebraram o baú, eles rasgaram, estragaram o baú do caminhão para roubar cerveja. Matéria do jornal Razão. Populares foram flagrados atacando uma carga de cerveja nesta segunda-feira, lá em Santa Catarina, pessoal. A ocorrência foi registrada após o tombamento de um caminhão durante a madrugada. O veículo só foi removido várias horas depois e uma fila gigantesca se formou na região de Biguaçu, na Grande Florianópolis. Esses aí vão curtir a fileira de carnaval, comemorou uma testemunha. É isso aí. Dá uma olhada, tá? Então, não vou colocar mais aqui as cenas aqui para vocês, mas, sabe, é isso aqui que eu tô perguntando para vocês. Qual governo que essa gente merece? Qual governo que essas pessoas merecem? Um governo sério, um governo que tenta combater a corrupção, um governo que tenta quebrar as mamatas, sabe, a exploração em cima do povo brasileiro. A minha pergunta para vocês é: o que é que um povo deste merece como governante? Um povo... Eu te pergunto, pessoas como essa merecem um governante? Ou melhor, têm capacidade de escolher um governante sério e adequado? Então, sabe o que me incomoda? E aqui você tá vendo idosinhas, cara. Tem idosinhas, tem mulheres, sabe? Você vê aqui nitidamente que são pais de família, sabe? São pais de família. A turma dos manos, não. Sabe, tem criança, é gente voltando da praia, você vê um senhor ali mais calvo. Então, a minha pergunta para vocês é fácil você criticar bandido, criticar político, né? É quase a mesma coisa hoje em dia. Mas é fácil você criticar o político, falar que o político... Ah, mas o político não sei o quê, o político é safado, o político não sei o quê. Esse tipo de gente critica o político, tá? Esse tipo de gente critica o político. Então, em alguns momentos, acho que o brasileiro merece o governo que tem. Vocês me desculpem aí, tá? É indignante. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que 279 armas de fogo foram apreendidas em média por dia em todo o país em 2023. Ao todo, foram 101.841 armamentos localizados pelas forças de segurança do Estado e do Distrito Federal só em 2023. Tá? Mas espera aí, não eram os CACs? Os CACs devolveram uma pancada de arma. Só que as armas aqui são fuzis, são coisas pesadas. E aí? Então, assim, mostra o tamanho da hipocrisia dessa turma, né? Outro assunto aqui, tá? A subversão da imagem das pessoas. Heróis hoje são tratados como vilões. Eu coloquei aquela patifaria do carnaval, e para mim, na minha visão, se o Ministério Público quisesse atuar de forma ordeira, ele atuaria os carnavalescos lá, a escola de samba da Vai Vai, tá, por atentado à segurança pública, por atentado à democracia, ao demonizar policiais, deveria responder por alguma ação aqui, porque não é assim que eles fazem com a direita. Então esses carnavalescos também deveriam responder por isso. O pior de tudo é que eles demonizam a polícia. Aconteceu uma coisa muito boa. Você está vendo aqui, ó, 3 marmanjos armados renderam uma mulher. Eu não vou colocar o vídeo, tá? Só que teve um CPF cancelado no meio dessa história. Policial militar apaisana flagra mulher sendo agredida durante assalto por 3 homens e matou um dos ladrões em São Paulo. O Luiz Barsi que publicou isso. A ação do policial foi rápida, precisa e mesmo assim teve quem criticasse na internet. O que vocês acham? Eu acho que... eu acho igual o Bruno Lima acha. Notícia maravilhosa para começar o dia. Só que é melhor, pois não foram os 3. Também penso em número, gênero e grau exatamente assim.
E que pena que não colocaram o nome do policial aqui, que desceu do carro, de folga, sem estar trabalhando, pegou sua arma e mesmo sem ter a obrigação de fazer isso, a obrigação legal, a obrigação de profissional ali de fazer isso, se bem que tem, né? Mas assim, isso é muito mais moral. Ele podia ter ficado dentro do carro, fingir que não ouviu nada e ir embora. Ele desceu, pôs sua vida em risco, porque isso aqui é o tipo de cidadão que faz com amor. O cara põe a vida em risco. Ontem, em Ribeirão Preto, um policial aposentado foi reagir a um assalto que estava acontecendo. Nessa, os vagabundos levaram a melhor e, infelizmente, ele não sobreviveu. Aconteceu aqui na região de Ribeirão Preto. Policial aposentado é morto em tentativa de assalto no centro de Ribeirão Preto. Tá aqui a cena também. Não posso colocar, tá? Mas já tá colocando. Olha só, o policial foi passando. E nessa aqui, o bandido, esse de verde aí, levou a melhor. E o policial, hoje, o Brasil amanhece em luto, porque mais um vagabundo levou a melhor contra um policial. Alguma nota dessa turma aí dos direitos dos manos? Nenhuma. Nada. Então é por isso que eu falo. Enquanto eu tiver condição de usar minha voz aqui, tá? Para falar que o policial tem que agir mesmo e que eu nunca vou me render a essa teoria de que o direito dos manos deve vigorar no Brasil, eu vou fazer, tá? Enquanto não cortarem o meu direito de falar, de me expressar e de ter minha opinião. Pelo menos é assim que eu penso, tá certo? Beleza, pessoal? Vamos encerrando por aqui. Carnaval, não vou te tomar muito tempo. Que Deus te abençoe muito, te dê muita paz, bênçãos e que não falte o pão de cada dia. E vamos dobrar o joelho e pedir para o nosso Brasil dar uma melhorada, né? Porque tá tenso isso aqui, tá certo? Abraço, pessoal. Fica com Deus.